Eu quero comentar hoje uma entrevista que o Danilo Gentili deu para o programa Provocações, que é atualmente apresentado pelo Marcelo Taz. Antes de entrarmos na entrevista em si, eu devo dizer que eu cresci assistindo Provocações com Antônio Abujamra ainda. E para mim é difícil pensar nesse programa aqui sem pensar no Abujamra, na voz dele, na presença dele, nos poemas que ele recitava no final do programa. Inclusive eu me lembro de uma entrevista que gravou na minha memória, vocês podem até procurar, talvez até encontrem por aí, porque esse programa sempre entrevistou pessoas conhecidas, né, personalidades, algumas polêmicas. E numa das entrevistas ele levou um rapaz desconhecido lá. Era um espectador do programa que tinha escrito para a produção do programa para reclamar porque só levavam pessoas vazias que não tinham o que dizer. A produção e o Abujamra convidaram essa pessoa para dar entrevista lá no programa. E era um punk, era um anarquista, e o Abujamra, como diz o programa, era uma provocação. Então ele vai lá e pergunta pro cara, então tudo bem, você disse que a gente entrevista pessoas vazias que não tem o que dizer, e você? O que você tem para dizer pra gente aqui? Fala, vai, diz o que tem para dizer. E o cara ficou, sabe, perdido, não sabia o que dizer, não tinha o que dizer. E ali naquele programa foi assim, aquele tipo de vergonha alheia. Primeiro, por um lado, porque o Abujamra pensava estar revelando como um Zé Ninguém, não tinha nada para dizer de relevante. Então, de certo modo, foi uma entrevista muito pretensiosa, nesse sentido de revelar como uma pessoa comum realmente não tem nada para contribuir. E, por outro lado, do constrangimento do entrevistado, desse rapaz que foi lá provocar provocações e quando chega lá não tem muito o que dizer também. Se sentiu intimidado diante do Abujamra. Se vocês encontrarem, deixa o link pra mim aqui porque esse programa foi muito bom. Então pra mim é difícil pensar esse programa sem o Abujamra, pensar com o Taz, mas o Taz saiu muito bem, na verdade. Mas assistindo agora essa entrevista com o Danilo Gentili, ele saiu muito bem. O Marcelo Taz já tem uma longa trajetória também na TV Cultura, tanto em programas infantis quanto como entrevistador. Também me lembro de outro programa que ele tinha na época, que era muito bom também, que falava de tecnologia. E nessa entrevista eu senti que houve um esforço tremendo para tentar humanizar o Danilo Gentili, tentar mostrá-lo sob uma nova luz, não como esse humorista ácido, que não tem muita graça às vezes, não como essa pessoa combativa, que confronta políticos, que confronta outras pessoas, sempre tentando destruí-la no final, que é a impressão que passa quando você vê as tretas no qual ele se envolve, mas mostrá-lo como um sujeito complexo e frágil também. Não sei se deu muito certo essa estratégia. Pessoalmente, saí com uma impressão pior do Gentili do que eu já tinha. Antes de entrarmos no aspecto específico da entrevista que eu quero falar aqui, quero contar uma história pessoal minha com o Gentili. Eu tinha um grupo no Orkut, isso lá por 2004, 2005, que era um grupo de escrita, de teoria literária, no qual as pessoas iam lá para poder aprender a escrever melhor. Debater escrita, debater produção literária e aprender a escrever melhor. E o Gentili fazia parte desse grupo. Às vezes comentava lá. E na época ele não era ainda do stand-up, eu acho que ele não fazia parte desse humor falado, né? De ir para um palco e contar histórias, contar piadas, fazer humor. Ele fazia charges na época. Então, assim, meu primeiro contato com ele foi nesse período, 2005 talvez, e o humor dele já era muito ácido, já era um humor pesado, já era um humor que para algumas pessoas talvez não fosse muito engraçado e até ofensivo. Então, acho que ao longo desses anos aí, desses mais de 14 anos, ele foi refinando esse humor pesado e ofensivo e que choca muita gente. E que nem todo mundo acha graça, ou talvez bem poucos acham graça, não sei. É um tipo de humor que existe, mas muitas vezes dá mais a impressão de que ele quer destruir a pessoa, de que ele quer usar a plataforma que ele possui com milhões de seguidores, tanto na televisão, quanto no Twitter, quanto na internet, para destruir as pessoas. Às vezes ele faz isso contra pessoas que são pequenas. Então eu não sei se ele tem a dimensão do estrago que ele pode causar na vida das pessoas. De pessoas anônimas, às vezes. Não sei se ele tem essa dimensão, realmente. E na entrevista parece que ele não tem essa dimensão. Ele se diz um cristão, ele se diz um batista, um protestante, fala muito de Deus, fala muito de religião, e no final das contas não me parece, assim como você vê muito desses direitistas do Brasil, desses conservadores, que talvez seja o caso do Gentili, não sei se ele se enquadraria como conservador, se ele se autodefiniria como tal, mas você vê muitas pessoas que se dizem cristãs no Brasil e que no fundo não fazem esforço nenhum para seguir a mensagem de Jesus, de respeito ao outro, de tolerância ao outro, de não machucar o outro, de não ferir o outro. Porque o bullying virtual, gente, esse tipo de assédio que as pessoas fazem contra outras pessoas, isso tem um potencial destrutivo tremendo, tremendo. Pode acabar com a vida das pessoas, pode levar pessoas ao suicídio.
Tem um TED Talk da Monica Lewinsky, no qual ela fala sobre isso, quando veio à tona o escândalo sexual dela com o Bill Clinton, de como ela foi assediada pela imprensa e pelas pessoas que a criticavam e a chamavam de todo tipo de xingamentos, todo tipo de insultos, e como ela pensou a se matar, como a mãe dela teve que retirar ela do banheiro lá tentando se matar. Então as pessoas não têm dimensão do estrago que elas podem causar na existência de outras pessoas. Seja através de ataques direcionados, muitas vezes mirando em alguém específico para poder destruir aquela pessoa, seja às vezes ataque a uma categoria, por exemplo, a uma minoria, como gordos, como homossexuais, como transexuais, ou seja, às vezes você pode mirar uma demografia ali, fazer uma piadinha que para você parece inofensiva, parece que não vai causar nenhum estrago, e no final das contas está prejudicando a vida de muitas pessoas. Então nesse ponto, repito, não me parece que ele tenha a dimensão disso, não me parece que ele compreende o grande poder que ele tem enquanto comunicador e a responsabilidade daquilo que ele diz. E tem um ponto em particular aqui na entrevista que viralizou na internet ontem, muita gente estava compartilhando esse vídeo, esse trechinho da entrevista, no qual ele fala sobre Paulo Freire. O Marcelo Taz pergunta para ele sobre Paulo Freire, sobre o que ele pensa sobre Paulo Freire, porque aparentemente já tiveram debates anteriores sobre isso, e o Danilo Gentili diz o seguinte, ele diz que ele não gosta do Paulo Freire porque ele não gosta das pessoas que gostam do Paulo Freire, e depois ele acrescenta que o Paulo Freire parece um estelionatário falando. E daí o Marcelo Taz pergunta para ele se ele leu algum livro dele, né? Qual citação que ele tem ali que parece que é de estelionatário, e ele não sabe responder. Provavelmente nunca sentou para ler um livro do Paulo Freire, como boa parte das pessoas que criticam o Paulo Freire também. A maioria das pessoas que criticam esse autor jamais dedicaram 5 minutos de sua vida para sentar e ler o comecinho do livro do Paulo Freire. Inclusive, acho que elas nem conseguiriam entender também, porque a linguagem do Paulo Freire, nas obras dele, por exemplo, na Pedagogia da Autonomia, ou na Pedagogia do Oprimido, não é uma linguagem muito simples. Ela tem alguns traços do estruturalismo francês. Você pode associar a Barthes, você pode associar alguns autores, como Foucault, por exemplo, alguns autores que têm uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, com jargão. Então, não sei se todo mundo que vai ler Paulo Freire compreender o que está ali. Tem que fazer um esforço. Não é simplesmente você ali não gostar do Paulo Freire porque você não gosta de quem gosta de Paulo Freire. Eu separei algumas frases aqui pra gente perceber se realmente ele soa como estelionatário, né? Se realmente ele soa como alguém que está enganando os demais. Então aqui uma frase, uma citação da Pedagogia do Oprimido, diz o seguinte: ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, assim, basicamente essa mensagem que perpassa toda a obra do Paulo Freire, que a educação, que a formação e a educação das pessoas é um processo coletivo, é um processo social. Nós, enquanto sociedade, enquanto famílias, enquanto grupos sociais, enquanto comunidades, nós nos educamos mutuamente. O professor educa os alunos e o professor aprende com os alunos. Mesmo o autodidata, ele está partindo de um processo mediatizado pelo mundo. Você aprende competências, você aprende vocábulos, você aprende coisas, porque o mundo te fornece esse conteúdo, esse material. E o mundo são as demais pessoas também. O mundo é quem nos cerca. Outra citação do Paulo Freire, agora da Pedagogia da Autonomia, diz o seguinte: não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmaremos. E é uma afirmação óbvia, na verdade, né? Que não é você se sujeitando ao sofrimento, à opressão, que você vai mudar a situação. É na indignação, é mediante a revolta. É você protestando, é você confrontando aquela opressão, aquela injustiça. Mudar o mundo para melhor é um ato. Outra frase desse mesmo livro aqui: um dos grandes pecados da escola é desconsiderar tudo com que a criança chega a ela. A escola decreta que antes dela não há nada. Esse é outro ponto central da pedagogia do Paulo Freire e da psicologia atual também. Da psicologia que entende que não apenas o aluno não chega vazio na escola, como a gente não nasce vazio. A gente nasce com estruturas psicológicas que nos permitem aprender o mundo e conhecer o mundo. Isso também dita muito a nossa relação com nós mesmos e com a realidade. Então aqui o que ele está dizendo é que quando o aluno chega em sala de aula, o professor tem que entender que aquela criança tem uma história, tem um contexto. Ela vem de um universo. Ela não é um balde vazio que você enche de água, que você enche de conteúdo. Ela já tem um histórico, ela já tem uma carga de bagagem, de educação, de formação. Ela é alguém já, ela já é um ser complexo e que deve ser respeitado em sua complexidade também. E a partir disso você pode extrair também elementos para contribuir para a formação dessa criança, para que ela aprenda melhor. Ou um adulto também. Uma citação do livro dele chamado Educação e Mudança. Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e suas circunstâncias. Isso aqui tem um forte viés marxista, essa frase dele, porque a noção de praxis do Marx tem a ver com isso, né?
que o trabalho do filósofo não é apenas compreender o mundo, mas usar essa compreensão para mudá-lo, para transformá-lo para um lugar melhor. Então essa frase tem muito de Marx também, de que a compreensão e a mudança são estágios que andam juntos. Você compreende e você transforma. Outra citação dele aqui, de Política, Educação, Ensaios. Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos programados, mas para aprender. A nossa inteligência se inventa e se promove no exercício social de nosso corpo consciente. Se constrói. Não é um dado que em nós seja um a priori da nossa história individual e social. Então, também uma outra frase óbvia para quem trabalha com educação e com psicologia, que nós somos esse processo de formação, né? Nós estamos em constante aprendizado, em constante transformação. Ninguém nasce feito, ninguém nasce sabendo tudo, ninguém sabe tudo, jamais. Essa é uma outra frase do Paulo Freire também, que ninguém sabe tudo. E que a nossa mente é uma máquina de aprendizado. Nós, o tempo todo, estamos aprendendo e conhecendo uma coisa nova. E outro fator importante também é sobre a inteligência que ele fala aqui, né? Que a nossa inteligência se inventa. Há vários estudos sobre o QI que relaciona também o contexto social com o grau de inteligência das pessoas. Países mais pobres tendem a ter índices de QIs mais baixos, porque as pessoas têm menos possibilidades de explorar sua mente, de explorar sua inteligência, de se desenvolver intelectualmente, de aprendizado mesmo, formal ou informal. Então a inteligência, ela é formada, ela é construída. Isso depende de estímulos, isso depende de uma sociedade que estimule a inteligência e o conhecimento. Outras duas situações do Paulo Freire aqui. Descobri que o analfabetismo era uma castração dos homens e das mulheres, uma proibição que a sociedade organizada impunha às classes populares. Isso aqui tem um longo histórico também, essa frase dele aqui já se sabe desde há muito tempo, que a escrita, que o conhecimento, que a formação sempre foi um modo de opressão também. Isso desde o Egito Antigo, desde a classe dos escribas. Quem tinha o conhecimento, quem tinha a escrita, tinha cargos mais importantes na sociedade, tinha uma posição social mais elevada e dominava os demais. Então, criar uma classe de analfabetos ou de semi-analfabetos, de pessoas que não têm formação educacional, é um modo de controlá-las também, é um modo de dominá-las, de manipulá-las. E uma frase mais famosa dele também, que todo mundo conhece provavelmente, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E essa frase resume o Brasil, gente. Essa frase aqui resume o Brasil. Você tem pessoas que são de classe baixa, pessoas pobres, que o sonho delas é de ficarem ricas para que elas possam se sentir superiores a demais, para que elas possam se sentir como mais gente do que os pobres, daquele local de onde ela saiu. Eu vejo nessa frase aqui o próprio Danilo Gentili. Quando você vê na entrevista dele com o Marcelo Taz, ele fala que ele saiu de um cortiço, que ele cresceu num bairro pobre, numa região pobre, e o sonho do Gentili parece ser de se tornar um opressor. Ele sai da pobreza, ele sai de uma vida humilde e se torna alguém que oprime os demais, que usa a influência dele, que usa a comunicação dele, que usa os meios que ele tem para poder se expressar, para oprimir os demais. Então aqui você tem um resumo do pensamento do Paulo Freire, de uma educação deficitária, de uma formação que não leva as pessoas a se libertarem dos seus grilhões, da opressão que as humilha, e essa pessoa quer um dia se tornar opressora também. Ela quer enriquecer, quer se tornar famosa, quer se tornar poderosa, para que ela possa oprimir os outros. E eu vejo nessa frase aqui o Danilo Gentili, alguém que não entende os mecanismos de opressão na sociedade brasileira, e que agora usa isso para oprimir os demais. Eu vou deixar para vocês na descrição aqui o link da entrevista do Provocações, da TV Cultura, para vocês assistirem, me dizendo o que vocês pensam sobre isso. Primeiro sobre essa questão do Paulo Freire, essa frase do Gentili, que o Paulo Freire parece um estelionatário falando. Eu não vejo nada parecido na obra do Paulo Freire, pelo contrário, boa parte das afirmações dele são consolidadas, são reconhecidas pela psicologia ou pela pedagogia também. Então, pelo contrário, é um grande pensador da educação e alguém que tem muito a dizer sobre o Brasil atual e o Brasil de sempre. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.